Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. A paz do Senhor, e hoje estarei trazendo o meu primeiro pastor, o pastor Moisés Tomochique, com a linda mensagem, uma linda pregação. Eu quero ler aqui, irmãos, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Eu vou ler apenas 3 versículos. Eu quero aproveitar o momento e saudar o nosso pastor, presidente Paulo Bispalec, juntamente com a nossa querida irmã missionária Maria Luísa e todos os demais obreiros deste santo ministério. Amém? Diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Olha, neste culto aqui, irmãos, neste culto online, eu acredito aqui que todos que estão presentes nesse templo podem corroborar com a mesma fé e a mesma ideia e dizer que nós já temos sentido a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Amém? E eu quero crer que você aí na sua casa, se você estiver adorando o Senhor em espírito e em verdade, você já deve estar sentindo a presença de Deus na sua vida. E certamente continuará através da explanação desta palavra. Eu quero fazer como Paulo. Eu quero vos entregar o que tenho recebido da parte do Senhor. A minha preocupação como pastor, eu não vou dizer pregador, porque eu prefiro não usar esta nomenclatura, mas como um servo de Deus, toda vez que eu prego, que eu ensino, a minha preocupação não é com a vaidade pessoal, para que alguém diga, nossa, que palavra gloriosa, ministrou, que ética, olha, que vocabulário, que retórica. Tudo isso é muito importante. Mas a minha preocupação maior é que esta palavra aqui venha achar guarida
através do Espírito Santo no seu coração. Porque senão nada adianta. Que adianta? Mas pregou bonito. Mas não tem a unção do Espírito Santo. Onde o coração do incrédulo, do ouvinte, do necessitado, ali não é atingido. A minha oração é que esta palavra, que eu vou resumir por causa do tempo, ela possa achar guarida e atinja o seu coração para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. A epístola aos Hebreus, como alguns devem saber, eu não digo todos, mas ela foi escrita e ela foi destinada aos judeus convertidos, recém-convertidos ao Evangelho. E esses judeus, eles, pelo fato de eles abraçarem a fé em Jesus Cristo, os judeus, os fariseus, as demais classes começavam a se revoltar contra eles e houve uma perseguição muito grande por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, essa epístola aqui, ela é endereçada aos judeus recém-convertidos que estavam sendo massacrados, sendo perseguidos, de tal maneira para que eles abandonassem a fé em Jesus. Essa é uma das principais razões porque essa epístola aqui, ela foi escrita. Então, o escritor aos Hebreus, ele exortava aos judeus a permanecer fiéis ao Senhor Jesus. E talvez você que está nos assistindo tem passado por lutas e provações imensas, que talvez desafia a sua fé na pessoa de Jesus Cristo também, para te desestimular, para que você se enfraqueça e abandone esta fé que uma vez foi dada aos santos. Mas nesta noite, o Senhor poderia usar qualquer outro, mas eu venho aqui, como profeta de Deus, para te dizer, permaneça firme, glorificando o nome de Jesus. A Bíblia diz, aqueles que piamente querem servir a Cristo, certamente padecerão perseguições, provações, lutas e tribulações. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glórias a Jesus. A Bíblia diz assim, irmãos, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Presta atenção. Como é que nós vamos escapar? Esta passagem me remete àquela lá no livro de Gênesis, quando ali o sobrinho, o Ló, os anjos já tinham dito que ia destruir ali Sodoma e Gomorra. E eles estavam ali, os anjos foram ali para tirar ele daquele local, e eles demoravam, talvez com o coração meio duvidoso, talvez com o coração meio ainda, voltado para Sodoma, para Gomorra, porque eles tinham feito certas raízes ali. E como eles demoravam e a sentença de Deus estava para vir, os anjos precisou pegar na mão de Ló, da mão da sua esposa, dos filhos, falou, olha, escapa-te por tua vida. E a Bíblia fala que os anjos pegaram ele, eles saíram dali, e os irmãos conhecem a história, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Nesta noite, o Senhor está dizendo para ti e para nós, como escaparemos nós, se não darmos crédito,
a palavra de Deus. Os anjos precisaram pegar da mão de Ló e de seus familiares. Escapa, vamos. Irmãos, nós estamos vivendo uma época dos últimos dias da igreja sobre o globo da terra. Os incrédulos estão de orelha em pé. Todo mundo está preocupado. O globo todo. Ninguém está entendendo mais nada. É crise, problema, dificuldade. E o amanhã é incerto. Mas eu quero dizer que o Senhor diz nesta noite: escapa-te por tua vida, em nome de Jesus, o aceitando como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 20, assim, que as coisas que foram criadas, ela torna o homem inexcusável diante do seu Criador. Essa palavra inexcusável significa indesculpável. Existem pessoas que ainda dizem que ser ateus. Ora, meu amigo, era só olhar a natureza, o sol, a lua, as estrelas, os astros, o mar, a criação de Deus. Isso testemunha que existe um Criador. Isso dá testemunho que existe um ser que é soberano, que é eterno. Você acredite ou não, mas Ele é o Rei da Glória. É o Deus Criador de todas as coisas, que um dia nós deveremos prestar conta a Ele, queira ou não. 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 1, versículo 15 diz assim: palavra fiel é esta, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A razão principal, irmão, que Jesus veio ao mundo foi para salvar os pecadores. Então, lembre-se, como nós vamos escapar? Em outras palavras, como nós vamos nos justificarmos se nós não nos atentarmos para uma tão grande salvação? E veja bem, por uma grande salvação, somente através de um grande Deus. A obra que Jesus realizou no Calvário, presta bem atenção, é uma obra que não é imensurável, não se pode medir. É uma obra que inigualável. Por que nós não precisamos mais fazer sacrifícios? Não precisamos fazer despachos? Porque nós não precisamos fazer penitências para nos justificarmos diante de Deus? Sabe por quê? Porque o cristão autêntico não faz isso. Porque Cristo já fez o maior e o melhor sacrifício de todos os tempos. E o único aceitável a Deus. E por falar de um grande Deus, me faz lembrar de um testemunho, de uma história que eu vi interessante e cabe aqui. Havia um garotinho que ele andando com o seu pai, perguntou ao seu pai assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E seu pai então olhou para o céu e falou: está vendo aquele aviãozinho lá, meu filho? Que tamanho que é ele? O filho falou assim: mas é pequenininho mesmo. É bem pequeno, pai. Pois é. Aí o pai pegou o seu filho outro dia e levou ele a um aeroporto. E lá estava um Boeing 747, sabe, enorme, que comporta mais de 600 pessoas, dependendo do tipo. E o pai mostrou aquele Boeing para o seu filho e falou: filho, está vendo esse avião? O que você acha dele? Pai, é enorme, é imenso, é grande demais. E o pai respondeu para o seu filho: pois é, filho, é assim mesmo. Deus é a mesma coisa. Se você se distanciar muito dele, você vai achar que ele é muito pequeno. Mas quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você buscar Deus, você vai ver que ele é grande, é tremendo e é todo poderoso.
Eu quero dizer para você, meu amigo, talvez as lutas, dificuldades na sua vida tem feito você achar que o nosso Deus é um Deus pequeno. É um Deus talvez limitado, não é nada disso. Você se atente para saber e entender se a sua conduta, se a sua vida, maneira, o estilo de vida que você está levando, não está te distanciando de Deus, porque Deus continua grande, poderoso e eterno. Você está achando pequeno, é porque na verdade você está deixando a Deus, mas busque o Senhor, e você verá um Deus todo poderoso agindo na sua vida. Ai, de la massuria e de calamassurianda. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que muitas das vezes os problemas, muitas das vezes as dificuldades, às vezes nós sentimos muito pequeno diante de tais situações. Eu poderia contar dezenas, talvez centenas de exemplos que eu tenho passado no decorrer da minha vida espiritual. É por isso que eu jamais posso concordar com esses evangelhos, sabe, evangelho falsificado, que muitas vezes estão pregando lá fora, de facilidade, de triunfalismo, sabe, quando na verdade nós temos que ver os dois lados da moeda, a cara e coroa. Há flores, mas há espinho também. Eu sei que muitas vezes, diante dos problemas, parece que o gigante Golias é ainda maior do que se pensava. Mas o problema se agiganta para nós, mas para o nosso Deus, ele não é nada. E se você buscar em Deus, você vai ver que Deus é todo poderoso, é imensuravelmente maior do que tudo. O que nós precisamos nos atentar? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmão. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O que é atentarmos? É observarmos, é prestar atenção, é ter um maior envolvimento. Eu pergunto, qual tem sido o nosso envolvimento? Qual tem sido a nossa atenção? Hoje, a Bíblia, irmão, diz assim no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma pergunta que cabe aqui: o que é que nós temos atentado? Eu ouço tanta gente, irmão, falando em política, que não é errado comentar sobre política. Eu vejo tanta gente comentando sobre esportes, se atentando, sabe, tem gente que se atenta tanto para o esporte, para o futebol, para outras coisas. Tem pessoas que se atentam tanto para um filme, um seriado, para Netflix, sabe, ele sabe de cor e salteado, ele sabe, ele gasta tempo com aquilo, fica horas e mais horas. Mas quando você fala, cita um versículo da Bíblia aí, ele não sabe sequer, um crente, citar um versículo da Bíblia de cor sequer. Por quê? Porque está se atentando a quê? Está se atentando a tantas coisas. Mas nesta noite a palavra do Senhor diz: medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Nesse tempo de pandemia, eu não quero me fazer mais santo, nem maior, nem melhor do que ninguém. Mas como é que tem sido o seu momento devocional na tua casa? Quanto tempo você tem ficado nas redes sociais? Quanto tempo você tem ficado diante de uma televisão, assistindo novela, filmes, seriados?
E quanto tempo você tem se atentado à oração, ao jejum e à palavra? É isso que nós precisamos atentar, irmão. Ah, irmão, não está tendo culto, mas lembra-se que igreja somos nós. Você deve fazer da sua casa um lugar de adoração ao Senhor. Ore, tira um instante, eu sei que não é fácil, porque não é fácil mesmo. É muitos problemas, é um corre-corre, é a fadiga, o cansaço. Mas em nome de Jesus, essa palavra aqui está falando conosco. E Deus está nos despertando. Comece a se atentar mais às coisas espirituais. Tire um tempo para ler a sua Bíblia. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para jejuar. E assim você vai ver que Deus será muito mais Deus na sua vida. Não fica esperando, eu vou esperar o culto voltar nos tempos. Não, meu amor. É de dia e de noite. É a tempo e fora de tempo. Nós temos que estarmos em comunhão com o Senhor. E para isso, tem que se esforçar. Esforça-te. Tem bom ânimo, que o Senhor é contigo. Irmãos, tem uma passagem em Lucas, lá no capítulo 10, versículo 38, que fala de duas irmãs. Eu sei que já conhece, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. É por isso que ela é maravilhosa, né? A palavra que fala sobre Marta e Maria. Olha, veja que situação. Certa vez, Jesus foi na casa dessas duas irmãs. E em dado momento, Maria sentou aos pés de Jesus e ouvia atentamente. Olha, presta atenção, atentamente a palavra de Deus. Tem gente, irmão, que, olha, isso eu falo sem medo de errar. Nós estamos aqui num culto online, é pleno domingo, mas tem muito crente que não está nem aí. Ele está preocupado, ele esqueceu até às vezes que é crente. Aí Marta e Maria receberam Jesus. Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo a palavra. E Marta estava preocupada com os afazeres de casa. Marta estava preocupada em lavar os pratos, arrumar a mesa, arrumar os quartos, limpar o chão. Nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Vamos abrir um parênteses aqui. Porque ser crente, ser cristão, não é ser, desmantelado. Não é deixar a casa tudo suja, não é nada disso. Tem que ter zelo. Mas tem que ter zelo, mas principalmente tem que ter prioridade com as coisas de Deus. Agora entenda, irmão, Jesus, ele está ali e Marta ainda repreende. Jesus falou: Senhor, o senhor não está vendo aí que minha irmã está muito folgada? Está sentada aí nos seus pés, ouvindo a sua palavra, e eu estou aqui trabalhando sozinho. Fala para ela vir me ajudar. E Jesus falou: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Porém, a tua irmã escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? Irmãos, se alguém, pensa comigo, chegasse na sua casa um governador, olha, o governador de São Paulo, lá como é que é o nome dele? O Dória. Ou um deputado, ou um senador, ou até mesmo um presidente, por alguma razão fosse lá, olha, como é que você ia recebê-lo? Qual seria a sua preocupação? Com certeza você ia atentar a tudo quanto ele estava dizendo, porque seria um motivo de muito orgulho, né? Uma honra, o quê? É o fulano de tal, é o prefeito de Ribeirão Pires, que foi na minha casa. Nossa, eu tenho que dar a ele toda a atenção. Imagine você, Marta teve o privilégio de receber na casa dela o Verbo encarnado, o Deus, homem, Jesus Cristo. E ela estava mais preocupada em lavar prato
do que dar atenção às palavras de Jesus. E eu digo para você que está me ouvindo aí, será que o Fantástico, será que o outro programa tem te tirado a atenção mais do que a palavra do Senhor que você deve atentar nesta noite? Porque quantos crentes que deveriam estar sintonizados, independente de quem prega, não é porque eu estou pregando não, mas muitas vezes prefere estar assistindo Fantástico ou qualquer outro programa, porque ele atenta melhor, ele se preocupa melhor com as outras coisas do que a palavra de Deus. Eu me recordo que certa ocasião, aquele Papa João Paulo II, ele foi numa cidade do Rio de Janeiro. Ele veio ao Brasil, foi numa cidade ali do Rio de Janeiro. E ele entrou em uma casa, em uma comunidade, em um barraquinho, muito simples, muito humilde. O Papa entrou ali. E essa foi uma visita inesperada. A mulher quase dá um infarto. Porque um Papa conhecido mundialmente, entrar num barraquinho lá na favela do Rio de Janeiro, era muito para a cabeça da mulher, né? E a mulher quase infarta. Ela dizia assim depois, olha, eu pensei que eu estava sonhando. Por quê? Porque simplesmente um mortal, um homem, apesar que conhecido mundialmente, o Papa, foi na casa dela e ela se sentiu tão privilegiada. E quantas das vezes Jesus está batendo na porta da sua casa, quer fazer companhia, e você não atenta a isso. E não é um homem mortal, mas é Jesus, o Rei da Glória. Presta bem atenção. Por isso que a palavra de Deus é essa. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu não quero me estender muito por causa do tempo, mas eu quero ainda citar uma outra passagem da Bíblia, que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 13 ao 14, que fala ali de uns jovens. Eu acho interessante. Se você estiver marcando em casa, depois você pode procurar, está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 14. E eu acho interessante que Jesus, um da multidão, o texto narra assim, um da multidão, gritou assim, presta atenção, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha a preocupação do camarada. É isso que eu quero que os irmãos prestem atenção. Saiu Jesus ia passando em determinado lugar, e um da multidão disse assim, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Eu quero trazer aqui, deixar clara a preocupação deste cidadão que tinha lá uma herança, uma herdade, e estava preocupado, olha só, é com a herança. A Bíblia nos diz assim, irmão, aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Colossenses no capítulo 3, versículo 2 diz assim, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Jesus disse para aquele moço,
colocou a mim como juiz ou repartidor da vossa herdade. E Jesus ainda o advertiu, dizendo: cuidado com a avareza, porque a vida de qualquer um não se constitui nos bens que possui. E sabe o que eu entendo nos dias de hoje? Presta muito bem atenção. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, algumas décadas atrás. Eu estou ficando velho. E quando eu aceitei Jesus na minha vida, isso há mais de aproximadamente 30 anos. Sabe por que aceitei a Jesus, irmão William? Não foi porque assim, olha, vem aqui e você faz uma campanha e você vai conquistar o carro zero, que você vai conquistar a casa própria, que você vai ficar milionário, que você vai ser empresário. Não. Sabe por que eu aceitei a Jesus como meu Salvador? Porque eu me considerava um lixo miserável, indigno, pecador, e estava carente da bondade, da misericórdia e da salvação da minha alma. Eu aceitei Jesus não foi por causa de coisas materiais. Eu aceitei Jesus porque precisava de um grande Salvador que perdoasse meus pecados, que lavasse-me com sangue carmesim e que escrevesse meu nome no livro da vida, para que eu tivesse direito de entrar na cidade pelas portas. Não foi por outro motivo, não. A Bíblia diz assim: buscai, em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É consequência de você estar com uma vida com Deus. Presta atenção. Se você tem uma vida de autenticidade com Deus, com sinceridade, certamente que as demais coisas serão consequência da sua vida verdadeira com Deus. Agora, sabe o que acontece? Eu estou próximo de concluir. Sabe o que acontece hoje? Eu antigamente, honestamente, eu tinha dó de muitos aí fora que vão nessas igrejas neopentecostais, visando somente bênçãos materiais. Eu tinha dó, e os irmãos aqui, eu vou ser comedido, mas por um bom entendedor, um pingo é letra. Nós vemos, irmão, verdadeiramente escândalos da fé. Se você entrar na internet, veja aí os escândalos que tem pessoas querendo se aproveitar da ingenuidade da fé do povo, escandalizando o santo evangelho e trazendo detrimento para as igrejas sérias, que têm compromisso com a palavra de Deus. Sim, Senhor. Um povo que, me desculpe, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não tem compromisso com Deus, mas quer barganhar com Deus. Essa que é a grande realidade, quer barganhar. Então, quando eu via isso, eu ficava com dó. Mas hoje, eu já tenho um outro conceito sobre isso. Eu sei que muitos são ingênuos. Eu sei que muitos, não são todos, eu não quero generalizar. Mas eu preciso dizer que muitos merecem, sim, essa situação. Por quê? Porque tal qual o líder, tal qual são os liderados. Pessoas soberbas, cães gulosos, mercenários. Pessoas que não estão preocupados legitimamente em servir a Deus por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode me dar. E aí cai nas garras desses lobos, vestido de ovelhas, vestido de pastores. Cai na garra desses cães gulosos. E acaba trazendo escândalo para a igreja do Senhor. Mas é necessário
é necessário que se manifeste os infiéis, para que os fiéis também sejam manifestados. Nem tudo, lembre-se, nem tudo que brilha é prata, nem tudo que reluz é ouro. Eu poderia me estender mais, mas eu não quero me exceder no tempo. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte da palavra de Deus e meu irmão, a palavra que você tem que refletir é essa, presta atenção. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Busque a Deus. Ore a Deus. Jejue. Eu estou concluindo, mas eu quero dizer ainda uma coisa que eu tenho dito há anos no meu ministério. E às vezes sou mal interpretado. Mas eu quero crer que você tem a mente de Cristo, vai entender. E assim eu vou concluir. Nós somos um povo que andamos por fé e não por vista. Evidentemente, como eu disse aqui no início da minha fala, não somente eu, mas os demais aqui temos sentido a presença de Deus, e eu acredito que você aí no seu lar também tem sentido. Mas em nome de Jesus eu quero dizer para você, para centenas de pessoas que estão me ouvindo, e sei lá qual o número que vai estar vendo esse vídeo depois. Eu tenho o maior respeito com os sentimentos. Mas eu faço um desafio para você em nome de Jesus. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Tem que se pregar força para entrar nele e para permanecer nele. E eu, em nome do Senhor Jesus, eu quero te incentivar. Você no seu lar, você que não tem feito isso, dobrar o teu joelho e clamar a Deus pela igreja, por esse país e pelo mundo. Eu quero te incentivar nesta noite a você tirar um tempo para ler e meditar nesta palavra, na Bíblia Sagrada. Eu quero te motivar nesta noite para você tirar pelo menos uma vez na semana e fazer um jejum de consagração a Deus. E com todo o meu respeito, presta bem atenção, não vem com essa de falar, se eu sentir, aí eu vou fazer. Meu amigo, não é assim. Está na hora de deixarmos de sermos meninos, espiritualmente falando, e tomar uma postura séria diante da situação. É claro que tem momentos que o Espírito Santo nos impele para a oração, para o jejum, para a adoração. Amém, glória a Deus, eu creio nisso. Mas eu quero dizer, mesmo você sentindo essa inclinação ou não, você deve perseverar em oração. Você deve jejuar. Ai, irmão, mas eu não estou... Sabe quando eu vou ser muito transparente e muito claro. Eu não tenho essa de, eu estou sentindo de jejuar. Eu sinto a necessidade, mas a minha carne, quando eu acordo de manhã cedo, eu não sinto vontade de jejuar. Mas eu sinto vontade, ainda mais sendo padeiro, de pegar um pão quentinho lá do forno, passar uma manteiga e passar para dentro. Mas o crente não anda com sentimento. Você tem que falar, em nome de Jesus, eu estou sentindo hoje tomar café, mas em nome de Jesus, eu vou consagrar a minha vida a Deus.
Ah, eu não estou sentindo de orar, mas em nome de Jesus, eu vou meter meu joelho no chão e vou buscar a presença de Deus. Ah, eu não estou sentindo de ler a Bíblia, eu estou mais querendo ver aquela série na Netflix, mas em nome de Jesus, eu vou resistir a isso e vou ler a palavra de Deus. É assim que se busca Deus. Tá? Não é só no sentimento, é na prática, é na obediência da palavra de Deus. Porque desta forma, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Olha, que Deus em Cristo abençoe a todos. Receba essa palavra, eu sei que é uma palavra um tanto quanto exortativa, mas essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E eu quero encerrar fazendo uma oração em nome de Jesus. Você que está no seu lar, juntamente com todos aqui, alguns irmãos que aqui estão, faça comigo essa oração. Vamos estar orando. Eu quero fazer um clamor para Deus te dar força, Deus te dar ânimo, Deus te dar graça, e que esta palavra te faça entender que a vida cristã não é só sentimento, é fé, é determinação e é compromisso. Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho aqui, Senhor meu Deus, ministrado a Tua palavra que o Senhor tem me dado. Eu acredito que centenas de pessoas estão nos ouvindo, nos vendo, e ainda nos verão e nos ouvirão através, Senhor, da internet e desse vídeo. Senhor meu Deus, eu não conheço a situação espiritual, a vida de cada um que nesse momento está acompanhando esse culto online, mas eu tenho certeza plena que esta palavra teve endereço certo e que esta palavra possa ter atingido a cada coração, que esta palavra possa achar guarida em cada coração e faça que cada crente, que cada adorador tem uma postura diferente em relação aos seus sentimentos, em relação à sua carne, em relação à sua vontade, em relação ao seu intelecto. Meu Deus e meu Pai, que cada um de nós possamos, Senhor, se atentarmos mais para a salvação em Cristo Jesus, para nos levantarmos na oração, para nos levantarmos no jejum, para nos levantarmos na leitura e meditação da Tua palavra, para deixarmos, Senhor meu Deus, o secularismo e voltarmos mais a Ti, para que nós reconheçamos que o Senhor é um Deus grande e todo-poderoso. Pai, eu te peço e te agradeço por cada vida, Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu retorno a palavra ao nosso pastor.